Pronto? Podemos começar? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos junto conosco, né, para mais uma tarefa, né, que nós temos aqui. Hoje nós vamos bater um papo, né, o Reinaldo vai bater um papo com a gente e vai falar sobre o bem e o mal, né? Então vamos, né, estar junto com eles e vamos a alguns recadinhos. Nós estamos, né, na Avenida das Monções, número 279, Recanto Mônica, tá? Então nós hoje estamos fazendo, né, palestras agora, né, virtuais, e mais assim mesmo nós pedimos que aqueles que quiserem deixar o seu copinho com água durante que você está nos ouvindo, fique à vontade, porque a água também, durante a palestra, será frutificada, tá ok? Então, aqueles que quiserem colocar sua aguinha, pode sentir à vontade. E nós aqui também na nossa casa, nós continuamos, mesmo com toda essa pandemia, nós continuamos auxiliando outras famílias que estão necessitando bastante nesses momentos. Então, nós estamos aceitando doações de alimentos não perecíveis, tá bom? Porque nós entregamos aqui, o Reinaldo, né, entrega todo primeiro domingo do mês, né, ele faz a entrega da cesta básica. Hoje mesmo foi o dia, né, que o Reinaldo fez essa entrega, tá bom? Então, nós aceitamos doações, tá bom? Então, vamos assim, fechando os nossos olhos físicos, e pedindo para o nosso Pai Maior e toda a sua equipe espiritual que envolva cada um de nós que estamos ligados a Ele neste momento, em pensamento e em oração. Pai, envolva todos nós que estamos aqui, todos aqueles lares que estão compartilhando conosco, todos os trabalhadores do lar da prece neste momento, possam ser envolvidos com muito amor e com muito carinho. E assim, vamos dar início a mais um bate-papo com o nosso companheiro Reinaldo. Obrigado, Cris. Que bom. Show. Vamos lá. Muito boa noite a todos. A Iracema já mandou uma boa noite aqui para a gente, já retribuiu o seu boa noite, né, dona Iracema Roque. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre um tema pitoresco, sobre o bem e o mal. Qual é a importância de se falar sobre o bem e o mal numa casa espírita? Porque todos nós já estamos, né, cansados de ver o mal por aí gracejando, né? O bem existe em abundância também, mas infelizmente a mídia não mostra o bem, mostra o mal apenas, não é? O bem é difícil de ser mostrado. Mas a gente vai falar sobre o bem e o mal por conta de uma questão que existe no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos se o homem poderia, por meio dos seus atos, fazer com que não acontecessem eventos, né? Não acontecessem algumas coisas que deveriam acontecer e, por consequência também, mudar algumas coisas que deveriam acontecer e fazer com que elas não acontecessem. E outras que não deveriam acontecer, fazer acontecer. É assim, mais ou menos isso. Os espíritos falam para o Kardec, olha, quando você vai encarnar, você já tem mais ou menos preparado lá no plano espiritual um cronograma aí da tua encarnação, né? Tá escrito mais ou menos aquelas coisinhas que você tem que passar e tal, que você tem que aprender. E nós encarnamos, e nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e por conta da utilização do nosso livre-arbítrio, se nós utilizamos bem, geralmente nós vamos na direção daquele combinado no plano espiritual. E se nós utilizamos mal, nós desviamos completamente a rota, não é? E muitas vezes a gente usa o livre-arbítrio muito mal, não é? Então nós desviamos a rota. E nessa questão, quando o Kardec pergunta se a gente, com os nossos atos, a gente pode fazer com que aconteçam coisas que não deveriam acontecer, não é? E coisas que deveriam acontecer, a gente fazer não acontecer, a resposta dos espíritos é interessante porque eles falam que pode, né?
porque pode sim, podem se dar essas coisas, essas mudanças aparentes, desde que isso caiba na ordem dos fatos, que estão combinados lá para a nossa encarnação. E aí o Espírito fala assim, dentro dessa resposta, ele diz assim: acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então o Espírito está falando assim que para fazer o bem como lhe cumpre, que esse é o objetivo único da vida. Você fala, qual é o objetivo da minha vida? Bom, se você é espírita e você acredita no que os espíritos falaram para Kardec, está aqui a resposta. Fazer o bem é o objetivo único da vida. Ah, eu tenho um outro objetivo. Não, você não tem outro objetivo. Se for de acordo com o que está aqui na doutrina espírita, o objetivo único na vida é fazer o bem. Criar os filhos de uma forma decente é fazer o bem. Trabalhar sem prejudicar o próximo é fazer o bem. Você respeitar o próximo é fazer o bem. Numa sociedade em que muito pouco se respeita o próximo, né? Quem tem a capacidade de respeitar o próximo está fazendo o bem. Você não retribuir uma ofensa com outra ofensa é fazer o bem. Entendem? Então fazer o bem é uma coisa ampla, não é só fazer caridade, é dar dinheiro para alguém, sabe? Ajudar a pessoa que está chorando. Não. Se você cumprir as suas obrigações dentro do quadro de vida que você tem, você está fazendo bem. Por isso que o Chico Xavier, quando perguntaram para ele uma vez, Chico, quem é o homem mais feliz? Ele dizia, aquele que cumpre suas obrigações. O mais feliz é aquele que cumpre suas obrigações, porque ele está fazendo bem. E quem caminha fazendo bem, quem está praticando bem, está de acordo com as leis de Deus e recebe o socorro dos bons, tem o apoio dos bons espíritos, não é? Se você quiser ter apoio dos bons espíritos, comece a praticar o bem, cumpra as suas obrigações. Não precisa, praticar o bem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, cumpra as suas obrigações que já está fazendo bem. Porque, se a gente pensar bem, é raro hoje quem cumpre as obrigações, não é? Porque a gente arranja um emprego e a gente começa a reclamar do patrão. Quando você começa a reclamar do patrão, você começa a fazer corpo mole, mas se você está fazendo corpo mole, alguém está fazendo o teu trabalho. Porque o serviço precisa andar. Então você combina uma coisa, aquilo não te satisfaz, você começa a fazer corpo mole, alguém vai ter que fazer aquilo, você está fazendo mal para alguém. Pronto, deixou de fazer o bem, deixou de cumprir a obrigação. Se não está bom, pede a demissão, sai e procura outro emprego. Simples assim, né? Então, eu sei que é meio radical, mas basicamente é isso, não é? Porque a gente às vezes pensa que eu não estou fazendo mal para ninguém. Depende, às vezes por conta de uma atitude nossa, né? Essa questão da gente, sem perceber, às vezes a gente está fazendo coisa errada. Para saber o que é bem e o que é mal, eu fui procurar no Aurélio o que é o bem segundo o dicionário. E é interessante porque não tem assim uma definição muito boa, né? Muito ampla. Eu não vi definição melhor do que a que tem no Livro dos Espíritos, ainda a gente vai falar sobre ela. O Aurélio fala assim que o bem é um conjunto de princípios e regras de conduta em determinada época e em um grupo determinado, considerados fundamentais para propiciar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos indivíduos e do grupo, salvaguardando-se a vida e a dignidade de todos. Olha que coisa fantástica, né? Cumprido, né? Aí o Dício online, que é do Google, está escrito assim: o bem, o que causa alegria e felicidade. Desejar o bem, pessoa de quem se gosta muito. Então, isso está no dicionário do Google. No dicionário Priberan, que também está online, o que é o bem para esse dicionário? O que é bom, lícito e recomendável. O conjunto de benefícios ou de coisas que provocam consequências positivas. Uma situação agradável do corpo e do espírito. Situação de conforto ou de satisfação. Pronto, isso é o bem. O mal, o que seria o mal? O mal no dicionário do Google, lá no Dício. O que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém,
ou de algo, o que é nocivo para a felicidade, ou o bem-estar físico ou moral. No Michaelis, é assim: qualquer coisa que causa prejuízo ou pode ferir, infelicidade. Então isso é o mal, né? Tudo que se opõe ao bem ou que é indesejável. E a outra possibilidade: qualquer circunstância de efeitos catastróficos. No Priberan, quando vem falar o que é mal, ele diz assim: o que é mal? Mal é o que é ilícito e não é recomendável. É um conjunto de malefícios ou coisas que provocam consequências negativas. Uma situação desagradável do corpo e do espírito. Sofrimento psicológico ou moral. Fato ou acontecimento negativo. Vocês veem como é que são as coisas? Os filósofos também andaram por esse caminho. Tem um camarada chamado Immanuel Kant, que ele viveu em 1700, ele nasceu em 1724, viveu até 1804, e o Kant desenvolveu uma teoria, né? Lei universal do direito. E o Kant dizia por essa lei que se a gente quiser saber se a nossa atitude é boa, se a gente está do lado do bem, que a gente teria que fazer o seguinte: a gente deveria colocar os nossos atos, tudo que a gente for fazer um filtro sobre isso, pensando da seguinte forma: se toda a humanidade fizesse o que eu estou fazendo agora, isso seria uma causa de progresso ou seria uma causa de atraso ou estagnação, né? A gente ficaria parado. Então, por exemplo, você vai sair para comprar um celular novo, você pega o cartão de crédito e você já está meio pendurado ali nas suas coisas, né? Nas suas dívidas. Mas você fala: eu vou comprar porque eu quero muito, né? E a gente tem disso. Quero muito, depois eu dou um jeito e pago, né? E aí vem uma coisinha por dentro de você, tem um sentimento que diz assim: se não der para pagar também, não faz mal, né? Aí, quando você sai com cartão de crédito, sua dívida, seu orçamento já está mais ou menos apertado, você vai comprar mais coisa, e você se engana, você se engana falando: eu vou dar um jeito e vou pagar, porque é a gente se enganar, né? Porque as coisas não são simples assim. Matemática é uma disciplina, uma ciência exata, ou você tem ou não tem. Se você gastar mais do que ganha, você não paga. Então você está se enganando e você vai com aquilo, né? Você vai levando aquele pensamento, aquele sentimento. Mas no fundo você sabe que assim, se não der para pagar, né, não faz mal. Então você tem que pensar o seguinte, segundo Immanuel Kant: a gente deveria pensar assim: e se a humanidade inteira agisse assim? Isso seria uma causa de progresso, de atraso, né? Ou estagnação, né? A gente ficaria parado. Então, vejam, se todos nós que tomamos crédito agíssemos dessa maneira, o crédito deixaria de existir. Quem é que vai dar crédito, você já sabe que não vão pagar, não é? Isso seria certamente uma causa de atraso. O comércio sofreria muito com isso, não é? E nós temos também a questão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi para o lado da questão do mal, né? O Kant falava assim, que o bem é aquilo que você faz, você pode fazer uma coisa que você faça e que não prejudique ninguém, e que se toda a humanidade fizesse aquilo naquele mesmo momento, naquele mesmo minuto, junto com você, isso não seria motivo de atraso, não é? E o Santo Agostinho, ele pegou a questão do mal e disse assim, que Deus é o bem supremo, a substância suprema da qual nada de ruim pode proceder. Daí concluir que o mal é a ausência de Deus, o distanciamento do sumo bem, ou seja, o mal na criatura é a ausência de Deus nela, para Santo Agostinho. Olha que interessante a visão de Santo Agostinho. O que é o mal que há em você? É a distância que tem de você e Deus, né? Enquanto para Santo Agostinho, a criatura má é a criatura afastada de Deus. Então, se a gente é mal só um pouquinho, a gente está só um pouquinho afastado de Deus. Se é muito mal, está muito afastado de Deus, né? Ninguém está afastado de Deus completamente, não é? Porque Deus, ele passa
por dentro de nós, inclusive, né? Nos conhece todos os pensamentos e é onisciente, onipotente, onipresente, então ele está presente em todos os lugares, inclusive no meio de nós, não é? Mas esse raciocínio de Santo Agostinho é interessante. Kardec, na Gênese, capítulo 3, ele trata da origem do bem e do mal, Allan Kardec. E lá no item 8 ele diz assim: pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Isso é Allan Kardec, meados do século XIX, né, 1860 e alguma coisa, falando. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, se você não pratica o mal, já é um princípio do bem. Olha que interessante a definição que o Allan Kardec coloca no livro A Gênese, que é um livro filosófico, né? Aborda mais as questões filosóficas da doutrina espírita. É bastante interessante, quem puder ler, né? Mas ele tratou disso já em 1860 e alguma coisa ali, na década de 60, ali no ano de 1800. Então, o mal para essa questão aqui, na lição 8, é a ausência do bem. Para Santo Agostinho, é a ausência de Deus na criatura, né? No Livro dos Espíritos, eu não vi ainda uma definição de mal e de bem tão boa quanto aquela que há no Livro dos Espíritos. Porque a gente às vezes fica perguntando, como é que eu sei se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal? Então, no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: como se pode distinguir o bem do mal? Questão 630, no Livro dos Espíritos. Resposta: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Olha, é fantástico, acabou. Né? Porque você pega o dicionário, o que é o bem? O bem é isso, 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 isso. O mal é isso, isso, isso. Livro dos Espíritos, o que é o bem? O bem é todo ato que você fizer que estiver de acordo com a lei de Deus. E o mal é o que infringir a lei de Deus. Pronto. Acabou. Então você quer saber se você está fazendo bem? Muito bem. Quais são as leis de Deus? Aí você fala, mas eu vou ter que decorar os 10 mandamentos, né? Não precisa pegar aquele, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua ovelha, nem... Não precisa. Jesus diminuiu para a gente isso aí, não é? Quando o doutor da lei chega para ele e pergunta, mestre, qual o maior mandamento de todos, né? Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Jesus era, né? Esperto, né? Em vez dele repetir, ele devolve a pergunta, porque ele sabia que o outro sabia, estava indo testá-lo. Então o outro que estava indo testá-lo acaba sendo testado. Olha aqui como o mestre trabalhava, né? Eu vou testar Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento de todos? Jesus fala o que diz a lei. Pegou, né, cara? É chato, né? Mas Jesus era assim. Aí ele diz assim, amarás a Deus sobre todas as coisas, Jesus diz. Disseste o bem. E um outro que se equivale a este, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. E aí Jesus arremata, eis aí toda a lei e os profetas. Aí estão contidos toda a lei e os profetas. Então, o que é fazer o bem? Não é? Se amar o bem é não infringir as leis de Deus, e se Jesus resumiu a lei de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o que é fazer o bem? Fazer o bem é não prejudicar o próximo.
não é? Porque também não dá para amar a Deus prejudicando o próximo, não é verdade? Então fazer o bem é não prejudicar o próximo. Ah, mas e se o próximo quiser me prejudicar? Não é? Porque a gente tem esse negócio de autodefesa, não é? E se o próximo quiser me prejudicar? A gente tem que ir lá nas lições de Jesus e ver qual é a nossa capacidade. Porque Jesus tem umas coisas lá que fala assim, se alguém te der o tapa na face direita, dá-lhe também a esquerda. Se alguém te convidar para ir caminhar com ele 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Tem umas coisas assim no Evangelho, não é? Agora, qual é o limite da nossa tolerância? Aí é cada um de nós, né? A gente sabe que nenhum de nós está na qualidade do Cristo ainda, que está sendo morto na cruz e pede para Deus perdoar, porque não estão sabendo o que estão fazendo. Nós não estamos nesse patamar evolutivo ainda. Mas nós temos que procurar fazer o máximo que nós podemos com esse modelo e guia que foi enviado para nós. Com essa questão, né, desses mandamentos, que são só 2, e Jesus até em João, capítulo 13, né, versículo 34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que é o mandamento que o Cristo deixa, né? Ele diz assim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu cumpro o que está na lei. Então vocês podem fazer o que eu faço, né? Faça o que eu faço, a gente geralmente fala, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus é diferente, né? É um nível acima, né? Ele pode fazer o que eu faço. Faça o que eu faço, né? E faça também o que eu digo, né? Jesus é diferente. Mas Jesus diz para nós que ele deixa esse mandamento. E por que é preciso que nós aprendamos, que nós entendamos o que é o bem e o que é o mal? Que diferença que isso vai fazer na minha vida, né? Que diferença vai fazer para mim saber o que é bem e o que é mal? Olha, os Espíritos também respondem isso na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é esse código de conduta nosso, esse manual de conduta. Na questão 614, o Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem assim, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Pô, quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Porque a gente vive buscando felicidade, só que a gente busca felicidade em lugares errados. A gente busca felicidade naquele veículo novo que a gente vai comprar e daqui a 3 dias a gente está reclamando porque a gasolina subiu. A felicidade foi embora, foi pelo ralo, não é? Quando for fazer a primeira manutenção, a gente já reclama porque deixou alguma coisa batendo, não é? A felicidade, sabe, é muito fugaz esse tipo de felicidade. Então a gente põe a nossa felicidade na conquista de um objeto do desejo, que pode ser qualquer coisa, inclusive uma outra pessoa. E você acha que se você estiver com aquela pessoa, você ficará muito feliz. E quando você começa a conviver com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa não era aquele príncipe encantado que vinha num cavalo branco te salvar da torre, né? E aí você já começa a ficar meio down, meio triste, meio para baixo, não é? Porque nós colocamos a nossa felicidade, a busca da nossa felicidade, em coisas erradas, em objetos errados. Porque a gente coloca a busca da felicidade em objetos que são passageiros. Objetos que ora agora existem e não existirão mais. Coisas que existem agora e não existirão mais. Então, se a nossa felicidade está colocada em matéria, em questões, em sentimentos que são passageiros, em coisas passageiras, quando aquilo terminar, a felicidade vai junto. Isso não é felicidade, não é? São pequenas alegrias que nós nos damos ao deleite de ter, não é? Felicidade, segundo os Espíritos, é seguir a lei de Deus.
Essa é a verdadeira felicidade. E é por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos asseveram, dizem, afirmam que os espíritos superiores são felizes. Porque são aqueles espíritos que já compreenderam que nós temos que seguir as leis de Deus. E nós seguimos as leis de Deus porque elas são prazerosas de serem seguidas, não é por obrigação. Não é porque nós não queremos ir para o fogo do inferno, ou no caso de nós espíritas, porque nós não queremos ir para o umbral, não é? Porque nós também temos o nosso umbral. Não. A gente tem que optar por seguir a lei de Deus por uma questão íntima, de foro íntimo, de satisfação pessoal. Assim como quando você aprende que estudar é bom, você não quer parar mais de estudar. Ah, eu estudo por obrigação. Não, você estuda porque você gosta de estudar. Existem pessoas que estudam porque gostam de estudar, gostam de aprender, não é? Existem pessoas que vão para o fogão cozinhar porque gostam de cozinhar. Tem outros que detestam, não é? As mães são muito assim, né? Elas vão para a cozinha, reúnem a família inteira, ela se mata de cozinhar e é a última a pôr o prato de comida, porque a satisfação dela é ver todo mundo pegando a comida, enchendo o prato, e ela pega mais, fulano, pega mais, não é? Faltou isso aqui, tem mais isso aqui, como é que tá bom e tal. E ela, a alegria dela é ver a alegria das pessoas, que é o retorno dela. Então ela, a última, ela cozinhou o tempo todo e a última a pôr o prato dela para sentar na mesa para almoçar. Quantas vezes a gente não ouve falar, a senhora não vai almoçar, mãe? Né? Não vai sentar aqui com a gente e tal? Não é? Não tem isso? Quem já não ouviu essa frase? Então, fazer o bem é você seguir os mandamentos da lei divina, que não são muitos, segundo Jesus. São 2. E aí você vai falar, eu não consigo guardar os mandamentos. Consegue. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí, muitas vezes, no livro dos Espíritos, a gente tem uma questão também, que os Espíritos dizem assim, que a pessoa não pode, Kardec pergunta, a pessoa não pode fazer o mal pensando que está fazendo bem, porque muitas vezes a gente erra mesmo, a gente tem porque nós somos imperfeitos, não é? Nossa perfeição, né, está longe ainda. Nós somos seres que, assim, somos perfeitos porque fomos criados por Deus, mas o nosso desenvolvimento sentimental, moral, esse está meio caminho ainda, quer dizer, no começo do caminho ainda, não é? Então nós temos que desenvolver isso, o conhecimento, a moral, né? Conhecimento e sentimento, que são as 2 asas que vão nos levar a Deus. Mas nós podemos pensar o seguinte. Eu esqueci o que eu estava falando, você acredita? Me deu um branco aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. São apenas duas leis divinas que Jesus pede para que nós guardemos, né? E aí Kardec, voltou agora aqui, o Espírito está me ajudando aqui. O Kardec faz aquela pergunta para os espíritos, ele diz assim, olha, mas a pessoa não pode estar fazendo mal para alguém pensando que está fazendo bem, ou se enganando pensando que não está fazendo bem? E aí o espírito fala, olha, pode acontecer, da pessoa estar fazendo, prejudicando alguém sem perceber, não é? E aí Kardec fala, mas como é que nós vamos saber então qual é a medida, né, que a gente pode usar para saber se está fazendo bem, se está procedendo bem ou está procedendo mal? E os Espíritos nos levam a pensar, a raciocinar em Jesus, não é? No nosso modelo e guia. Eles dizem, olha, existe uma régua para medir isso que é tranquilo, né? Uma régua fantástica, que não vai dar erro nunca. Fazei ao próximo aquilo que você queria que o próximo fizesse para você. Então você se coloca no lugar do outro. Se você fosse o outro, e o outro estivesse fazendo aquilo que você vai fazer, não é? O que você sentiria? Isso te prejudicaria, te faria bem, melhoraria o teu dia, pioraria, né? Te traria felicidade, te traria infelicidade. Então nós temos que criar a tal da empatia, nos colocar no lugar dos outros. Jesus fala assim em Mateus,
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, não é? Então, essa é a medida que o Cristo deixou para nós quando nós estivermos em dúvida. Eu estou agindo bem ou estou agindo mal? Como é que eu estou agindo nesse momento? O que é que esse meu ato vai trazer de benefício para aquela pessoa? Porque nós pensamos muito, quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos em agregar valores, agregar bens para nós. Nós pensamos muito em nós. E, segundo o que Jesus nos pede, nos fala, a felicidade está em pensar no outro, não é? É você, quando você faz algo pelo outro, quando você se dispõe a auxiliar o outro, é aí que você encontra a felicidade. Certa vez chegou para o Chico Xavier uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitas posses, muitos bens materiais. E ele então falou para o Chico, Chico, olha, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho tudo, Chico. Eu tenho os melhores carros, eu tenho muitos empregados, eu tenho fábricas, eu tenho casa na praia, casa no campo, fazenda, apartamentos nos melhores locais. Tudo que a vida pode me dar, nós tratamos assim, né? A vida pode nos dar. Tudo que a vida pode me dar, eu tenho e não sou feliz. Então Emmanuel, nesse momento, aparece para o Chico e fala para o Chico assim, fala para ele, Chico, que o que falta para ele, para a felicidade dele, que o que falta para a felicidade dele é ele fazer a felicidade dos outros. Porque às vezes você tem tudo, mas você não faz a felicidade de ninguém. Um exemplo típico que a gente pode, né, até dizer aqui, por exemplo, seria aquela pessoa que limpa o carro, compra um carro novo, né? Aí no fim de semana passa aspirador, lava, encera, né? Aí chega em casa com o carro brilhando, tinindo, né? E os filhos, não é? As crianças, vão chegando correndo e já vai abrindo a porta do carro e quer entrar. E ele, não entra não. Ué, mas comprou o carro para quê? Para passar cera e para ficar limpando, né? Então a criança não consegue nem usar o carro. Quer dizer, entende? A gente coloca a felicidade em coisas que... Então a necessidade de entendermos o que é bem e o que é mal é por conta disso. Ó, aqui a Amália Maria Pereira da Silva mandou uma boa noite para nós. Boa noite, Amália. A Ana Maria Venâncio Benjamin mandou uma boa noite para nós, é minha tia. Sua bênção, tia. A Fernanda Bronzatti. Deus está em você como você mesmo. A partir do momento que ativar o divino em você, estará encontrando a felicidade, o amor próprio. Assim está preparado para as maravilhas do mundo. Essa é a orientação da Fernanda aqui. E ela diz mais umas aqui: felicidade são momentos que se renovam todos os dias. Siga o curso, né? Ela diz aqui, deixe fluir. Se você tem dúvida sobre o que está em sua mente, se é bom ou ruim, é simples. Você pode contar em voz alta para as outras pessoas. É uma boa dica também, não é? Se você está fazendo alguma coisa que você não pode contar para todo mundo, alguma coisa está errada, não é? Tem que mudar alguma coisa. Mas enfim, é isso. Nós vamos ficando por aqui hoje, não é? Com esses pensamentos que a gente fica lançando aqui, esperando que Jesus possa nos orientar, possa nos conduzir, esses pensamentos, interiorizando esses pensamentos em nós, para que nós possamos realmente praticar o bem para as outras pessoas e percebermos que praticando o bem é que nós seremos felizes. Praticando o bem é que nós seremos felizes, ou no mínimo fazer como Kardec escreve na Gênese, né? O não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, se a gente não consegue praticar o bem ainda, pelo menos possamos nos abster de praticar o mal. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja no coração de todos, e a Cristina vai fazer aqui a nossa prece final para a gente encerrar. Vamos agradecer, né, nosso companheiro Reinaldo por essa mensagem
a todos nós. E eu agora peço que todos nós fechamos nossos olhos físicos e continuando conectado ao nosso Pai Maior. Que neste momento, Pai amado, possa ser somente de alegria, de bom ânimos e de forças e muita fé. Companheiros espirituais, que possa sempre estar junto conosco, nos dando força, nos orientando, para que a gente sempre possa ser um dia melhor do que o outro. E é a Ti, Pai, que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, fazendo mais uma vez essa tarefa dentro dessa seara tão maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. E assim vamos agradecer a todos nós, a todos os espíritas que possam se conscientizar da doutrina, ler mais, se orientar mais. E assim vamos deixando uma vibração em aberto, para que a espiritualidade neste momento possa encaminhar aonde for mais necessário. Muito obrigada. Boa noite a todos.